está começando mais um episódio do podcast do Sonho à Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina na UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. Hoje eu estou aqui com a Fernanda e vou pedir para ela se apresentar. Então, eu me chamo Fernanda, eu tenho 34 anos e eu agora vou cursar medicina na Universidade Federal Fluminense também, junto com o Daniel. A maior do Brasil, porque a gente sabe, né? Toda semana eu falo a mesma coisa, a UF é gigante. Mas se você entrar na UFRJ Unirio, você experimenta depois diz o que você acha. Bom, e aí, Fernanda? Quebrou o gelo já? Como que você está se sentindo na faculdade em passar para a UF? Caiu a ficha? É, caiu, mas acho que só quando começarem as aulas mesmo que eu vou ter essa certeza, né? Sim. E É porque a Fernanda está na turma 226, segundo semestre da UF do ano de 2026. isso. E, enfim, vai sentir realmente as aulas no momento, né? Mas quando você viu lá que você passou para a UF, qual foi o sentimento? Você é de Niterói, né? Isso, eu sou de Niterói, eu fiquei muito feliz justamente por essa proximidade, né? O sentimento foi de finalmente, né? Porque a gente sabe a luta que é para a gente conseguir entrar, ainda mais na universidade que a gente sempre sonhou, desde que comecei esse processo de tentar vestibular para medicina. Meu foco maior sempre foi a UF, por várias razões, né? Por eu já ser formada pela UF em outra graduação, por eu morar perto. É, é assim, para mim foi muito especial essa Sim. aprovação, eu fiquei muito emocionada. Já corri para falar com o pessoal da Atlética para jogar vôlei com eles. Ela, É isso. ela tá lá com a gente na Atlética, enfim, a gente já tá na turma do meio do ano, mas já tá treinando, porque quando vocês entrarem, vocês vão saber. É, a gente tem o Intermed uma vez por ano. Nosso grande rival é a medicina UFRJ. São nossos amigos, mas nos esportes a gente sempre rivaliza e aí já é a nossa camisa 10 do vôlei. É. Mas, Fernanda, me conta um pouco da sua história. Você falou que você fez outra graduação, acho interessante para o pessoal saber um pouco. Eu formei em cinema e audiovisual. É, gostei muito da faculdade, mas já desde a metade ali do curso eu já ia entendendo que não ia dar muito certo para mim trabalhar nessa área, não era tanto o meu perfil. Comecei a me interessar muito pela área de saúde. Tive problemas de saúde, né, que me levaram a ter esse contato maior com médicos, com hospitais. E eu fui me apaixonando mesmo, assim, admirando muito, né, a Sim. profissão, tendo muita gratidão aos profissionais que me atenderam. E não sei, assim, se a Fernanda com 17 anos que escolheu a primeira graduação achava que nunca ia conseguir fazer uma medicina na vida, porque é muito difícil, as notas são muito altas, a galera tem que ser muito inteligente. De fato, é difícil, foi Sim. difícil, mas acho que eu e todo mundo, assim, que colocar isso como objetivo é capaz de conquistar, né? Claro que existem posições aí sociais, econômicas, mas que não eram o meu caso, assim, mesmo com todas as dificuldades, eu tinha a possibilidade de tentar e só faltava coragem mesmo. Sim, cara, escolher a medicina, ela acaba sendo uma escolha de coragem, né? Porque foi o que você falou, a gente olha para a montanha, vê que é muito difícil, sempre foi muito difícil, desde, pô, sei lá, os anos 2000, sempre é uma coisa que foi, cara, passar para medicina é difícil, isso é um conhecimento geral. Só que a gente às vezes fica, pô, acho que eu nunca vou conseguir e tal. Hum. E muito maneiro que você escolheu e perseverou e, enfim, teve uma história, uma trajetória e chegou a hoje tá cursando a medicina na UF. Mas, cara, eu quero. Você até falou um pouco que a medicina surgiu na sua vida porque você teve um problema e aí acompanhou os médicos. E eu gostaria de saber como é que era a sua visão, assim, deles. É, o cuidado ali que o médico tem com você, os outros profissionais da saúde também.
mas o médico de pensar como pode solucionar, como guiar esse momento da sua vida, sabe? E agora você está aprendendo para se tornar uma médica também, né? Então, quero saber como era a visão de antes e de agora que você está dentro da medicina. Olha, a visão de antes, assim, né, como uma pessoa totalmente leiga e de fora da área, era uma admiração, né, muito grande, uma confiança no trabalho deles, né, sobretudo da minha reumato, que me acompanha aí tem mais de 20 anos. Ah, se bobear, ela vai até assistir lá no Eu vou vídeo dela. narrar ela. É, e, assim, me inspiravam, né? Eu falo, assim, não só os que me atenderam, né? Mas o Dr. Drauzio Varela, por Sim, exemplo, que é um cara que eu admiro muito, assim, me inspirou muito médicos que lidassem também com a questão do cuidado para atenuar o sofrimento, não necessariamente para trazer uma cura. sim. Claro que todo mundo quer a cura, mas eu, como uma paciente de uma doença autoimune crônica, né, e sem cura conhecida, Você se importa de falar o nome? Porque assim. sim, eu tenho lúpus Uhum. eritematoso sistêmico. É, assim, com 12 anos eu recebi esse diagnóstico. Então, assim, sabia desde os 12 anos que eu ia ter que conviver com lúpus pro resto da minha vida. E fui tendo muitas pessoas me ajudando a viver melhor, mesmo Uhum. com esse diagnóstico, né? A ter o mínimo de limitações possíveis dentro desse quadro clínico. E venho conseguindo, graças a Deus. Tive momentos difíceis, mas já há muito tempo que eu tô com a doença estável, isso é muito bom, né? Sob controle. E foi me fascinando a medicina clínica, né? Soberana, que pensa nesse cuidado do paciente que vai ter que conviver com essa doença para sempre, sabe? Então, como leiga era isso, assim, pensa assim, nossa, que bom que tem gente que está dedicando a vida, né, para pensar em quem não vai ser curado. A pessoa vai ter o seu sofrimento atenuado, né, vai ter o máximo que puder uma vida comum e saudável. Agora que eu tô começando, né, a entrar na área, que eu cursei já 1 ano de medicina na Unirio, a admiração aumentou, porque a gente vai vendo como que é denso, é difícil para entrar, mas é difícil para estar lá dentro também e terminar as Bioquímica que o diga. matérias, bioquímica que o diga. E assim, a seriedade que envolve esse trabalho, né? A responsabilidade. Claro que todas as profissões são bonitas e importantes, mas o cuidado médico, ele envolve tomadas de decisão, né? Que você precisa estar muito bem preparado, muito embasado, né? Se você for um profissional responsável. Isso, assim, sei lá, triplicou a admiração que eu sinto por essas pessoas e até dá um Sim. friozinho na barriga do tipo, será que eu vou dar conta, né? Porque agora é minha vez Sim. de me preparar dessa forma, com essa seriedade. Sim. E, cara, sua história é muito interessante porque a medicina surgiu na vida da Fernanda por conta de uma doença autodiagnosticada com 12 anos. E, enfim, ali ela viu o trabalho médico, o quão isso impactou na vida dela. E hoje você está no caminho de se tornar uma médica e também, de ter esse encontro com outras pessoas e a possibilidade de transformar como eles transformaram a sua vida. Isso é muito maneiro, muito, muito único. Porque é a primeira história que a gente escuta assim, aqui no podcast, mas não é a primeira história que a gente escuta de pessoas que tiveram doenças e assim se identificaram com o médico criou esse combustível para querer essa profissão. E isso é muito maneiro, eu acho parabéns pela essa história. Poxa, Acho obrigada. bem legal mesmo. Cara, e e você comentou também da Unirio. Fala pro pessoal mais ou menos como é que foi, porque até fala sobre a mudança que teve esse ano Certo. e, e sobre você cursado também na Unirio. A Unirio é uma faculdade maravilhosa. Vai perder pra gente no intermédio, mas é uma Sempre. faculdade excelente.
Eu fui muito bem acolhida lá também, conheci professores muito bons. Eles são muito receptivos no hospital universitário, então a gente que é mais cara de pau, assim, né? Eu já consegui ter contato com atendimento ambulatorial lá. Assim, foi muito importante para minha formação. É, Só que eu tinha um problema muito grande em estar indo para a Unirio todos os dias por conta do transporte público, né? Das nossas cidades, Rio e Niterói, ser caótico. Era 1h30, 2 horas só para ir, depois a mesma rotina para voltar. E eu ainda trabalho, né? Trabalho de forma flexível, mas preciso trabalhar para conseguir fazer a medicina. Então, eu ficava muito cansada, muito sobrecarregada. Semana de prova, assim, eu dormia 3, 4 horas, assim. Eu sei que não sou Nada só saudável. eu, que tem nada saudável. Que alguns outros estudantes também moravam até mais longe e passavam por isso também. Mas, assim, é isso, né? Era sofrido. E quando eu vi a oportunidade de migrar para uma faculdade que fica a 6 minutos da minha casa, Aí. foi tentador. E deu, né? E hoje nos Porque encontramos aqui. nos encontramos aqui. O INEP tomou essa decisão que eu concordo que é bem polêmica, mas enfim, ele Sim. tomou essa decisão de deixar reaproveitar a nota dos anos anteriores. E surgiu essa oportunidade. Mas isso é importante, Exatamente. porque algumas pessoas que estão assistindo também fizeram outros Enems e muda a dinâmica. Por exemplo, esse ano agora de 2026, no caso o SISU de 2027, não vai ter mais a nota do Enem 2023. Então vai ser 24, Agora 25 e do Enem de 26. isso. Então, tem outras pessoas que podem se encontrar nessa mesma situação que você no ano que vem. Sim, A regra do jogo mudou. E é isso. Não tem muito o que questionar, é jogar o jogo. Porque a vida é essa. exatamente. Mas é muito interessante, porque você viveu. Só que uma escolha é um sacrifício, né? Porque você tinha feito ela fez 1 ano de faculdade na 1 ano Unirio, de 2 períodos. faculdade. E E claro que você com- talvez consiga cortar algumas coisas, mas período é muito difícil cortar. Então, como foi isso Exatamente. pra você? Até pensando na pessoa que pode estar numa situação semelhante Aham. no ano que vem, sabe? Esse vídeo acaba, claro que quando for lançado, muita gente assiste, mas está no YouTube, muita gente pode assistir depois. Então, como foi pra você tomar essa decisão? Então, o primeiro ponto é que essa questão só me favoreceu, né, de usar a nota do ano anterior, porque a UF fez uma mudança dos pesos, que não é muito Uhum, comum sim. acontecer. Foi uma sorte mesmo muito grande que eu dei, que ela aumentou o peso de humanos, diminuiu de matemática, isso aumentou minha nota em 7 pontos. Pra medicina, a Então, gente sabe que 7 pontos é muita eu já gente. estava perto, né, ali do corte, então com o aumento deu para entrar. Isso é um primeiro ponto, né? Bom, é, você me perguntou. Quando você tava lá no SISU e quer dizer, quando você viu que dava pra você entrar, Isso. você olhou e falou: "Cara, eu fiz 1 ano de faculdade. Eu sei que é Foi. mais perto da minha casa, mas sabe, você tem que ponderar. É mais perto, mas ao mesmo tempo eu vou perder 1 ano de faculdade. Algumas coisas vai dar pra reaproveitar, mas não tudo. É, mas pra Foi. você pesou mais a parte da proximidade, da qualidade de vida, né? Pesou. Eu fiz, só para ter ideia de como eu sou doida das ideias, eu fiz um cálculo do tempo que eu ficava dentro do transporte público, multiplicado, né, por 5 vezes na semana, 4 meses, depois mais 4 meses, e isso por 5 anos, que era o tempo restante para terminar a Unirio, né, no tempo regular. E comparei, isso dava, assim, uma carga horária muito maior do que a que eu teria em 2 semestres que eu Sim. faria aqui na UF, né? Então, assim, tudo bem, vou me formar um ano mais tarde, mas na prática, o tempo de vida que eu estava ficando só dentro de um transporte público, eu já cursaria 2 semestres, entendeu, de aula. E isso para mim foi o mais decisivo, assim, muita gente me pergunta, mas era ruim lá, o hospital é assim, o hospital... Cara, sim, sei que tem diferenças estruturais nas faculdades, mas assim, o fator de proximidade mesmo foi Sim. disparado o mais decisivo. E
O bandejão por 70 centavos. Eu não poderia deixar de mencionar, isso aí Pra é. quem não sabe, o bandejão da UF é o bandejão mais barato do Brasil. Ele é 70 centavos, por incrível que pareça. E ele é bom. E muito gostoso. Ele é bom. Muito bom. Mas, enfim, voltando, o Fernando, eu queria saber quando a medicina saiu do sonho e se tornou, tá, eu sei que a medicina é difícil, a medicina é meu sonho. Agora, para chegar lá, eu tenho um caminho a ser traçado. Seu caminho foi longo, foi diferente, mas quando você tomou a decisão de verdade, sabe? Quando você tomou, você olhou para o caminho e falou, cara, é muito trabalho, mas tem como fazer isso. Como foi isso para você? O momento da decisão da medicina. Eu acho que o momento inicial da decisão, eu estava tanto tempo afastada, né, do Enem e de pessoas que estivessem passando por isso, que eu não tinha tanta noção do quão difícil seria. Eu Uhum. sabia que era difícil, mas não sabia mensurar o quão difícil era. Então, assim, eu fiz a prova tendo estudado só um semestre, mais ou menos, alguns meses, né? E atingi, né, uma nota ali, consegui fazer mais de 700 pontos e tal. Nesse momento, eu criei muita expectativa, assim, tipo, mais um ano vai dar certo, eu vou passar. E isso foi em que ano? Foi 2018. 2018. E aí eu tava assim, eu vou fazer 2019 inteiro, direitinho, só estudar que vai dar certo. E não Uhum. deu. Na verdade, a minha nota caiu. Então, assim, não é uma ciência exata, né? Não é um Ah, percurso linear. A gente que vive isso sabe. A partir daí, foi só a certeza de que era muito mais difícil do que eu achava, sim. mas também a certeza de que era isso mesmo que eu queria, sabe? Pô, que Então, perfeito. Porque, cara, eu vejo muita gente, até eu, quando você faz um Enem e no outro você reduz o número de acertos ou o seu desempenho, você acha, pô, não vai dar. E tem gente que desanima. Eu acho que é importante, se isso aconteceu com você, você vê o exemplo tanto da Fernanda quanto o meu. Eu também caí, eu acho que do Enem 2019 pro Enem 2020, a minha nota caiu. E bate aquele desânimo e tal, mas, pô, hoje a gente tá fazendo medicina, sabe? E no fim dá certo. O lance é não desanimar. E, cara, tá, é ruim, não, o sentimento não é bom. Mas o que você falou é muito interessante. Aumentou a certeza de que você queria aquilo, mesmo com a redução. Então, pô, continuem, cara. Se você tá nesse contexto agora, continua, porque vale a pena. E como que o Logos surgiu, né, nessa caminhada aí da medicina? então, como eu sou de Niterói, né, eu já ouvia falar muito bem do Logos, via os Uhum. cartazes pela cidade, via alguém relatando que um amigo, um primo, né, como não é da minha geração, era mais isso, né, assim, Sim. conhecidos de conhecidos, porque a minha galera mesmo, ninguém mais estava nessa de fazer vestibular. É, e eu tinha sido aluna do Selmo, né, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, no Salesiano. Aí, Selmi. E eu tinha também. O Elber era o orientador de série, né? Quando eu era adolescente ali. E ele me acompanhou da sétima série, que hoje vocês chamam de oitavo ano, né? Eu acho que é, eu não consigo Até fazer. o segundo ano do ensino médio. Ele foi ficando, acompanhando a minha turma, né? Minha série. E eu sabia que ele estava junto, né? No Logos. E aí eu pensei, bom, é um espaço com pessoas que eu conheço o trabalho, né? Que eu confio. Não sabia se eles vão lembrar de mim. Diz eles que lembram, mas não sei não. Mas aí. E não deu outra. Eles foram super acolhedores, Te abraçaram mesmo, né? abraçaram e me ajudaram a construir essa confiança, né? Porque assim, aquela centelha ali de coragem eu tinha, tanto que eu Sim. tava ali. Mas, assim, toda hora, né, batia aquele sentimento: será que eu tô dando murro em ponta de faca? Será que é para ser? E eu acho que isso, assim, eles todos, né, a Valéria, o Marcelo, o João, tiveram um papel muito importante de mostrar para mim como que eu estava no caminho e como que eu tinha chances reais, assim, não era só porque eles eram queridos e estavam me consolando, era real, né? Era um processo, eu estava fazendo as coisas, eu
Eu estava no caminho para conseguir e a aprovação seria só uma consequência disso. E eu vejo que eles fazem isso muito bem para todos os alunos, né? Então, isso é, para mim, assim, um diferencial absurdo aqui desse curso. Tanto que a gente sempre volta aqui, mesmo Sim, depois de aprovados, né? Porque vira mesmo um espaço de acolhimento assim, eu sou muito grata, né? Eu não sim. sei nem como expressar isso, assim. E fora os professores excelentes, as aulas, né? A grade toda pensada para funcionar, para a gente ter espaço também de estudar sozinho. Eu que já tinha, né, uma bagagem de estudo grande, essa autonomia no estudo era muito importante para mim. Então, eu tive uma certa, né, liberdade para organizar meus estudos de acordo com o que estava faltando para mim. Isso eu acho muito positivo, assim. Sim. Você fez o Logos da Matriz, né? Na João Pessoa. Isso. Ah, interessante que ela comentou da Valéria. É, É a galera de lá. É, cara, o Logos ele é conhecido assim, né? Eu acho que todo mundo que passou pelo Logos em algum momento consegue enxergar o ambiente do Logos como acolhedor, uma família. E a gente preza muito por isso mesmo, porque é isso, é difícil, o processo é árduo para passar para medicina, a competição é grande. A gente precisa ter um ambiente que a gente se sente amado, acolhido. Eu acho que o Logos é uma característica dele isso. E você comentou que da sua autonomia e tal. Eu queria saber como é que foi no ano que você passou, como você estudava, o que que você fez diferente no ano que você passou. Você passou em 2024, certo? foi. 2024 foi o ano que eu cursei, né? Eu entrei em 2025 Sim. na Unirio. É, então, eu tentava seguir o máximo que eu conseguia, né? O projeto, o cronograma do curso. Uhum. Mas, principalmente quando foi chegando mais pro meio do ano, assim, eu comecei a priorizar, né, principalmente nos horários livres, estudar o que eu sentia que eu tinha uma defasagem maior, né? Mas eu também já tinha essa maturidade de estudo para identificar, né? Eu Sim. fazia simulado, sempre com desempenho acima de 40 em humanas e linguagens. Então, assim, eu passei a só fazer prova de humanas e linguagens, a anotar uns tópicos pontuais, principalmente de humanas que era basicamente filosofia e geografia, né? Grande Física, dificuldade. ele é que uma coisa, um conceito ou outro escapava. E, e meter as caras em física, química, biologia e matemática, né? Que matemática também já não era mais uma questão tão teórica, era mais de velocidade para fazer as questões, identificar as difíceis, né? Isso também é um diferencial incrível do Logos, né? Como eles ensinam a gente a fazer a prova do Enem, como funciona mesmo o TRI, o que que você tem que priorizar, né? Ter uma estratégia de prova, isso foi muito importante para mim também. Eu acredito que, no geral, eu tive um bom TRI, então devo isso também ao Logos. É, eu não fiz tantos simulados, acho, quanto eu deveria. Isso aí era uma coisa que sempre Elber e João estavam puxando a minha orelha. Mas assim, eu ficava em casa fazendo questão atrás de questão, entendeu? Não estava ali fazendo o simulado de linguagens e humanos, mas estava em casa estudando natureza, assim. Eu, basicamente, todo o tempo que eu tinha livre, ou eu estava fazendo alguma atividade física para não pirar, ou eu estava fazendo realmente, né, responsabilidades de casa, trabalho, ou eu estava estudando, assim, Sim. né? Foi um ano de privações, mas que valeu a pena. Sim, você levou a sério. Eu acho que o grande lance das pessoas no ano que elas passam é, cara, tá, já testei várias formas, mas agora é pra valer. É tipo assim, vou sacrificar mesmo alguns momentos de lazer. Claro que não é eliminar o lazer, como a gente fala nos outros episódios, tem que ter um momento pensado pra isso, mas vou botar a cara. E algo muito interessante que você falou que, cara, é incrível. Todo episódio são histórias diferentes, mas tem certas coisas que os aprovados sempre fazem igual, que é se conhecer. Você se conhecia, né? Sabia o que você era forte, o que você não era, onde você tinha que dedicar sua energia. Então, pelo que eu entendi, o seu primeiro dia de prova do Enem era mais o seu forte. Tirando a É, redação, né? A redação eu tinha que estudar bastante também, tirando a treinar redação. bastante, E dentro da parte de humana, você entendia também que a sua dificuldade morava em filosofia, em geografia física.
era muito semelhante no ano que eu passei. Esse ano passado eu também era. Cara, geografia, física e filosofia era a parte que complicava, então era a parte que eu buscava focar mais para não errar. Então, você tem que se conhecer, não só estudar o seu erro, não só estudar o que tu é forte, que às vezes o que a gente é forte, a gente fica mais confortável e quer mais estudar. Mas a gente tem que falar, cara, eu erro isso. Eu não tenho que negociar com o Enem, tem que estudar isso também, né? Sim. E você, enfim, conseguir se organizar e estudar o segundo dia com mais força, que era onde você precisava evoluir mais, e a redação, É. né? E a sua rotina, como é que era? Até porque você trabalha, né? Eu acho interessante falar, porque pode ter gente que trabalha também, que é mais velho. Aham. Como era, assim, o seu dia a dia ali de segunda a domingo, né? Todos os dias. Variava bastante, porque como eu falei, o meu trabalho, eu gerencio, né, duas repúblicas estudantis, mas Uhum. repúblicas grandes, então é em Niterói mesmo. Aham. Muita coisa eu faço de casa, é mais a parte de organização, né, orçamentária. Aí precisa de um técnico, eu posso ligar, chamar alguém, recebe para mim. Mas eventualmente aconteciam emergências, tipo caiu uma escada lá na casa no auge, assim, nas vésperas da prova da UERJ, assim. Meu Deus. E é isso, né? Eu não posso não ir. As Sim. pessoas precisam de segurança na casa, eu sou responsável por isso, então eu tinha que simplesmente largar tudo e resolver, e depois eu que lutasse para correr atrás desse tempo perdido, né? Inclusive, que você falou de lazer, eu concordo demais. Assim, eu não pude ter muito lazer porque eu tinha essa questão de ter que trabalhar, mas com certeza dá para conciliar uma pessoa que ainda mora com os pais, que pode se dedicar ao estudo em tempo integral, não precisa, né, ter outra responsabilidade maior. Tem que ter lazer, sim, com Sim. certeza, e aproveitar também. Mas no meu caso, assim, era um pouco mais complicado porque eu tinha essas questões se interpondo, né? É, No geral, a minha rotina era. Aí, como eu falei, assim, né? Eu conseguia a parte administrativa dar conta aos finais de semana. Então, a minha rotina no dia a dia em teoria, era parecida com a dos demais estudantes, né? Acordar umas 7, me arrumar, chegar 8 no curso, sair do curso, almoçar, voltar, mas ficar até umas 18. Aí depois eu tinha que sair para trabalhar, porque eu estava ainda também fazendo um estágio que me ajudava a complementar a renda. E tinha essa questão. Eu saía do curso correndo para trabalhar até as 8. Isso Uhum. todos os Isso dias por da volta de 6 horas, semana. você sair. Aí eu chegava às 8 em casa, aí, tipo, também tinha que preparar minha comida, tinha que arrumar minha casa, e raramente eu conseguia estudar durante a semana. Só na sexta-feira que eu não trabalhava. Uhum. Aí sábado e domingo o dia todo estudando. E a atividade física eu fazia geralmente depois do estágio que eu fazia, entre 8 e 9h30 da noite, ainda tinha isso. Dormindo sempre bem pouco, isso aí tem sido meus últimos Aham. anos. É, mas quando surgiam emergências, era isso. Eu tinha que largar tudo e só resolver. E depois é mais tempo de final de semana estudando, mais tempo Pô, de, isso de aqui é uma correr história de atrás. uma guerreira, pô. E Foi isso é doideira. de se sentir orgulho, porque você levar tantas coisas ao mesmo tempo, manter o seu sonho, que é tão difícil, é, é algo de se admirar mesmo. Então, parabéns por Obrigada. ter feito isso, porque é difícil mesmo. E até mesmo para as pessoas mais velhas que estão assistindo e que querem a medicina ou estão tentando a medicina, é, cara, continua. Às vezes é pesado, né? Você sair, e aí ter que trabalhar e depois no outro dia acordar super cedo. Deve ser algo bem pesado, mas vale a pena porque dá certo. Deu certo pra você e vai dar Obrigada. certo pra quem tá aí estudando também. Uma coisa que também pesa, né? Assim, claro que essa parte física, né, do cansaço é muito importante, mas também a questão emocional, né? Você olha seus amigos casando, tendo filho, e você tá no cursinho Sim. pré-vestibular, assim. É, É Pode duro. parecer bobeira, mas tem hora que a gente que pesa na cabeça e a gente se pergunta se a gente não devia também. Pô, será que eu tô insistindo na parada? Não era a hora de eu estar fazendo outra coisa da minha vida? E é, eu acho que isso também, muita gente deixa de fazer por conta disso, sabe? Claro que tem mil outras questões logísticas de dinheiro mesmo, de tempo.
Mas eu tenho certeza que tem muita gente que teria como conseguir esse tempinho, essa grana aí, juntar, mas que não se permite mesmo pela questão social, assim, pela coisa da cabeça de, cara, eu tô velho já, não é mais pra mim, já deu minha hora. Eu E acho isso passava que muito pela sua cabeça? não passava muito, mas às vezes passava e quando passava pesava, sabe? Sim. E E às como você vezes, fazia para driblar isso e continuar perseverante mesmo com esses pensamentos? pois é, eu acho que boa pergunta. Eu acho que eu ia, né? Assim, eu tinha. Quando seu objetivo é forte, né? Você vai mesmo na dúvida, você vai mesmo nos dias que você tá achando que não era pra você ir, você vai mesmo com medo, você vai. Sim. Você bota na sua cabeça que é isso que você precisa, né? A parte boa de querer uma carreira difícil é que você só tem uma certeza. Você precisa se esforçar, você precisa estudar para você conseguir. Então você nem pensa muito, cara. Eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Depois eu penso sobre isso, sabe? Hoje eu me propus a fazer isso, é isso que eu vou fazer. E eu vejo assim, até eu tô falando de pessoas mais velhas, né? A gente entrou nesse assunto, mas até às vezes a pessoa com 20 anos de idade já acha que tá velha, já Sim. acha que é melhor ela fazer outra coisa. Eu dá vontade de sacudir a pessoa, né? E falar assim, minha filha, Vamos sacudir agora. Você, meu jovem, que tá com 21 anos, pô, tá de brincadeira, você né, cara? não tá Você não velho, tá nem um cara, pouco de velho. O jeito que você nenhum. escolheu que é a medicina, você tem que ter a noção de que eu acredito, com certeza, o curso mais concorrido é pré-vestibular não, do Do vestibular, vestibular. e, e você tem que ter noção disso, tem muita gente querendo essa vaga. Você tem que continuar mesmo assim. Você não tá velho, pô. Olha a Fernanda, tá aqui, tá feliz, tá fazendo medicina. Eu tenho 24 anos, entrei com 24 anos. É, claro que vocês viram nos outros episódios pessoas entrando com 19, com 20, mas, cara, cada um tem sua história. O negócio é continuar. Agora, Isso falar que você tá aí. velho com 20 anos é brincadeira. Você vai ser médico, cara. Precisa. Às vezes você tá Pois ainda no é. vestibular pra crescer como pessoa, porque você vai lidar com a dor humana, você vai lidar com um momento muito frágil do ser humano. Então, precisa entrar de forma madura, sabe? Mas também, é o que eu falei, cada um tem sua história. Você amadurecendo da faculdade. O negócio é não desistir. Eu acho que é a Exatamente. famosa frase. Mas o que você falou é muito bom, porque se aplica não só para quem é mais velho, mas para quem é novo. Cara, às vezes bate uma crise, você fica, caraca, não vai dar, tô muito velho, essas coisas padrão que passam na cabeça de todo mundo que tá estudando para medicina. Mas é o apenas faça, né? É o just do it. Exatamente. Nessa hora você tem que ir lá e fazer. Depois Sim. você resolve o Eu, resto. eu costumava pensar assim, cara, quando eu ficava com essas crises, cara, é ruim, mas entre gastar minha energia pensando que é ruim e gastar minha energia me preparando pra fazer uma boa prova, eu prefiro me preparar pra fazer uma boa prova, porque aí depois eu vou falar, eu fiz tudo que eu podia. E ter essa consciência leve. Porque eu sabia que se eu fizesse tudo que eu podia, se eu não passasse, eu ia chegar muito próximo de passar. E isso é me reacender a chama e, enfim, é me mostrar que eu tava no caminho certo. Então apenas faça, Exatamente. né? Eu acho que é Isso aí. a grande dica. Mas na parte técnica, assim, como você lidava com o seu erro? Quando você errava as questões de simulado, nas questões de lista também. Eu costumava anotar o tema, né? E eu identificava se foi uma desatenção, se foi uma defasagem mesmo assim, tipo, cara, eu não sei essa matéria, entendeu? Tipo assim, eu esqueci esse conceito, né? Isso Sim. acontecia mais em filosofia, por exemplo. Aí eu identificando isso, se era uma coisa mais braçal, se eu estava com dificuldade, né, no desenvolvimento da questão, ou se eu estava com uma dificuldade em conteúdo. Se era uma Uhum. dificuldade em conteúdo, eu ia atrás de material teórico para dar uma Sim. consolidada naquilo. Se ler livro, eu Então, pesquisava na internet. eu sempre fui muito na internet freestyle, assim, Aham. né? Eu ia vendo conteúdos que eu achava que faziam sentido, que estava bem feitinho. Livro físico eu não usei muito nesse ano. Usei muito no passado, né? Mas esse Sim. ano especificamente não. A gente é de outra geração. Eu fiz ano É, em 2018 também.
E às vezes professor, né? Muitas vezes, na Sim, verdade. Tipo, porque muitas vezes era só uma coisa pontual, um conceito pontual que eu não compreendi, né? Eu tinha estudado ele, eu estava entendendo mais ou menos o que se tratava, mas uma coisa pontual eu não estava entendendo. Chegava ali no professor, e resolvia. aí resolvia. É, e, e quando era uma coisa braçal, era ficar procurando questão no mesmo estilo, treinar tempo, é, tentar refazer, aí anotava essa questão para depois de um mês eu tentar voltar nela, né? Porque a gente acaba Sim, lembrando de questão nesse processo. Aí a sim, minha ideia era tentar esquecer a questão para refazer e sempre é isso assim, né? Eu tive a possibilidade de deixar muitos conteúdos sem precisar estar aprendendo eles do zero, né? Então, aquilo que eu estava com dúvida, eu tinha um bom tempo para me dedicar, né? uhum, E eu fiz bastante isso, assim. Eu entendi. ia muito em E cima. você revisava como? Com questão? Com... Era periódico? Ou era cada semana você falava, ah, eu fui mal nessa matéria no simulado, então vou revisar isso? Como você fazia a sua organização? Era em geral em questão mesmo. E aí, com as dúvidas que surgiam, eu ia fazendo pesquisa em cima, né? E sempre tentando acompanhar o cronograma do curso, mas aqui voltando naquilo que já tinha passado, que eu tinha tido alguma dificuldade para eu estar refazendo, tendo contato de novo até aquilo entrar Sim. É porque tem mais matérias que a gente precisa fazer muito ao longo do ano. Pô, eu Sim, não sei se para você era problemático, mas eletromagnetismo é cheio de detalhezinhos, assim, e eu acho que quem que passa para medicina não pode negligenciar nada. Eu acho que a gente tem que sim, pensar, cara, eu tenho que buscar acertar todas as questões. Então, tem que aprender eletromagnetismo? Tem que aprender. Então, se eu precisar revisar toda semana, eu vou revisar toda semana. sim, E aí você pensava mais ou menos assim também, né? sim. Entendi. Por aí. Cara, eu quero saber se teve algum momento que você achou que não ia dar pra passar. O tempo todo. Era sempre a coisa que mais ficava assombrando a minha cabeça, né? Aquela tendência que a gente tem de se sabotar, né, também. O lance é aquilo que a gente falou agora há pouco, de não deixar isso te paralisar, né? Mas o tempo todo eu pensava que será que vai ser dessa vez? Porque, assim, de certa forma, quando a gente está vendo o resultado nos simulados, né? Quando a gente está fazendo exercício, a gente começa a conseguir fazer um atrás do outro. A gente sabe que a gente está evoluindo, Sim, mas a gente nunca sabe se essa evolução é o suficiente, né? É sim. essa dúvida que bate. Tudo bem, legal, tô melhorando, mas vai ser o suficiente? Então, o tempo todo ficava na minha cabeça assim: será que eu tô conseguindo estudar o suficiente? Será que eu estou evoluindo o suficiente? É doideira, É uma assim. dúvida muito cruel, né? Eu acho que é isso, não tem muito o que fazer. É continuar com ela, é continuar mesmo com ela, porque ela vai existir na vida de todo mundo que tá passando por isso. A galera da nossa sala, os nossos veteranos e vocês. Ano que vem vamos estar aqui. É, todo mundo sente isso em algum momento. A gente pensa que não vai dar porque a gente não tem nenhuma garantia, né? A Exato. gente só tem a garantia mesmo quando aparece nosso nome lá na lista, esse glorioso dia. Mas até lá, a gente não sabe durante o estudo, depois não sabe se o número de acertos foi o suficiente, porque depende de TRI, depois depende das pessoas. Então, é difícil, mas acho que a gente tem que aprender a lidar. E tem mecanismos, né? Você comentou da atividade física. Com Isso é certeza. muito bom. Todo mundo que vem aqui tem falado sobre a atividade física. O Pedro, do último episódio, ele até brinca que ele não queria fazer exercício, mas ele entendia que ele precisava. Então, ele incluiu na rotina dele. E como o exercício físico fez diferença para você? Ah, principalmente, assim, uma coisa muito, de forma muito objetiva mesmo, assim, eu tenho muito problema de insônia. Uhum. Me ajudava a dormir melhor, né? A chegar em casa mais cansada mesmo para conseguir dormir. Ajuda a reduzir a ansiedade Sim. totalmente, assim, às vezes você tá super tenso e na hora que você começa a fazer ali, eu sempre pratiquei vôlei, né? Uhum. E aí eu brinco que o vôlei assim, é o meu lugar de meditação, porque eu fico totalmente concentrada no que está acontecendo ali, eu não posso deixar aquela bola cair, né? Não sei o quê. E aí eu esqueço.
todos os problemas, tudo que eu estava preocupada que eu tenho que chegar em casa, que eu ainda tenho que fazer, ali naquele momento não entra, né? E aí é um descanso para nossa cabeça, né? Pô, Tipo, ter demais. um momento que você não precisa se preocupar com o resto do mundo, Sim. assim. O Pedro, até, ele tinha um futebol. E o futebol dele pra você é o vôlei. É um momento de interação social, é um momento que você falou, você tem que estar concentrado na bola. E é importante, cara. Quando a gente fala, a gente não tá brincando. Eu sei que às vezes a gente entra num surto de, cara, eu tenho que passar, eu quero passar esse ano. E aí você pensa, então eu vou estudar o dia inteiro, sabe? Só que a longo prazo isso não é sustentável. Você precisa cuidar da sua cabeça também, Com certeza. porque senão você entra em colapso e aí compromete realmente o seu ano. Então, ter um momento para você fazer uma atividade física é muito importante. E às vezes, cara, às vezes você não tem condição de pagar um esporte, mas uma caminhada já vai te ajudar, sabe? Dar uma Sim, caminhada por 30 minutos já é algo que vai transformar, porque você tá num período de ter que estudar muito, ter que performar muito. Então, acho que o exercício físico ele é fundamental para que a gente mantenha a rotina, mantenha a cabeça sã, né? Eu sem acho que é uma dúvida. coisa que o Selmo também sempre fala. Mas. E aí, cara, como foi a semana do Enem? Semana do Enem foi, acho que, uma das mais caóticas e apesar de eu já ter feito vários anos de Enem, até nos anos que eu não estava tentando, né, que eu tentei por 3 anos, Uhum. por 2 anos eu desisti de estudar para medicina, mas mesmo nesses 2 anos que eu dei uma pausa nesse processo, eu fiz a prova. Eu fui lá fazer a prova, né? Vai que. Aí eu É. ia lá fazer a prova. E depois esse último ano, que foi o que eu consegui passar, é, sempre foi uma semana de repensar toda a vida, né? Para a maioria das pessoas é no ano novo, né? Que a pessoa revê a trajetória dela e pensa no futuro. Para quem está estudando para Enem, é aquele momento ali, né? O Sim. que vai ser da minha vida depois que eu fizer essa prova, porque até sair o resultado você tá ali, né? E era assim, apesar de ser uma semana de muita apreensão, uma certa ansiedade, era ok, assim, eu conseguia revisar os tópicos que eu achava mais importantes, né, que tinha uma maior incidência, né, nos anos anteriores. Eu dava olhada em, assim, pensava, né, repertórios possíveis de redação para temas possíveis e tal. Mas esse ano especificamente, que foi o ano que eu consegui ser aprovada, eu fiquei muito mal das ideias, assim, eu cheguei a pensar em não fazer a prova, assim, porque eu estava, tipo, com uma sensação de que eu tinha que ter estudado muito mais, que eu não conseguia estudar o que eu precisava. E aí, nessa hora que entra também a rede de apoio, né? Assim, família, amigos. O meu companheiro que falou pra caramba na minha cabeça e falou: não vou deixar você não fazer essa prova, vou te carregar no colo até a porta da sala, você vai fazer. Cara, você estudou pra caramba, tipo, azar se você não passar, mas você tem que fazer, assim. Você Sim. precisa entregar isso pra você mesma, né? Tipo, o resultado, paciência. Você já viu esse resultado negativo tantas vezes, vai ser só mais uma, se for o caso. Vai lá e faz. Aí fui, né? Mas fui, assim, mal das ideias, assim. Aí quando eu comecei a folhear a prova, comecei a conseguir responder uma questão, respondi outra. Pô, isso aqui eu acho que eu sei. Você começa, assim, para mim foi o contrário, né? Na hora eu comecei a me tranquilizar fazendo a prova, assim, né? E vendo se talvez eu não estivesse tão mal preparada assim quanto eu criei na minha cabeça essa Aham. maluquice, assim. E e aí assim, esse ano foi particularmente um ano que eu não consegui fazer a minha rotina de revisão, eu quis mesmo assim não olhar para material, Aham. para coisa, eu falei assim, cara, eu vou pirar aqui. Eu só ia para aula. E Aham. era um momento que eu estava tendo contato com o que os professores estavam revisando. E Pô, muita mas. coisa caiu na prova, hein? Aí, Como os professores acertam. eles E são bons, pô. Eles não estão aqui de brincadeira. Eles estão muito tempo valeu fazendo muito isso. ter vindo. Cara, olha que louco a sua história. Você pensou em não ir fazer a prova no ano que você passou, sabe? Então, realmente, a nossa mente, ela arma peças contra a gente. Porque parece que no ano que a gente está mais preparado
ela quer mostrar pra gente que a gente não tá preparado e que não vale a pena. Acho que é Uhum. um mecanismo de proteção, né? Tipo, não quero me frustrar de novo, não quero ter estudado tanto pra não conseguir. Exatamente. Mas aí é importante de ir e da sua rede de apoio. Tem que Aí, valorizar quem te valoriza. Tem isso. que falar isso. E que importante você ter ido, né? Fazer, enfrentar a semana que deve ter sido bem difícil no início, né? Você estava pensando desse jeito e Sim. conseguiu. E como foi a prova? Você fez as mesmas. Teve alguma coisa diferente? Ou você fez a mesma coisa que você fazia nos simulados? Eu mantive mais ou menos a minha estratégia mesmo do simulado. Comecei pela redação, porque é o meu terror, né, assim. Uhum. Primeiro, assim, primeira coisa, abri a prova na página da redação. Aí Aham. eu vi o tema, é um tema que eu me sentia confortável para escrever sobre, que eu até tinha ali uma relação com o que eu escrevi no meu TCC de cinema. Então, Ó. assim, eu já pensei assim, bom, o tema não tá sendo um problema tão grande, Amém. graças a Deus. Aí eu dei uma folheada na prova, assim, só pra. Aí eu, pô, isso aqui acho que é tranquilo, isso aqui eu vi, isso aqui foi falado em. Até que a prova também, assim, Uhum. acho que dá, né? Vamos lá. Aí eu comecei a fazer pela redação, né? Depois de ter dado essa olhada geral, eu fui pra redação. Aí eu terminei de fazer ela, né? Começo fazendo sempre, anotando as ideias, separando o que que eu vou botar na introdução, o que que eu vou usar aqui e ali. É, E cheguei a escrever o texto todo da redação, porque eu estava tão apreensiva com a redação que eu falei, eu preciso me livrar dela. Aí eu só não passei a limpo. Escrevi o Uhum. texto todo e fui fazer a prova. Eu vinha praticando fazer a prova muito rápido, assim, o máximo que eu conseguisse, porque eu levo muito tempo na redação. Uhum. Então, eu fiz a prova toda mais ou menos em 2 horas, 2 horas e meia, e a redação eu levei 3 horas, assim, porque Caraca, eu realmente sou muito bugada na redação. É, Mas deu certo, né? deu certo. É, A prova do primeiro dia, eu começo sempre por humanas e, em geral, eu vou fazendo tudo, só se tem uma ali que tem análise de alguma coisa, né, às vezes de geografia, ou que eu realmente não entendi que eu pulo, mas eu vou fazendo na ordem, muito rapidamente, só pulando o que eu tô com muita dificuldade. E geralmente é pouca coisa, como eu falei, Uhum. é uma prova que eu tenho mais facilidade. Aí depois eu vou para de linguagens, fazendo a mesma coisa. Uhum. E aí no final eu volto nas que eu achei mais difíceis. Nos anos que eu não consegui terminar a prova, essas daí eu só chutava qualquer coisa, né? Mas esse ano eu consegui terminar, ler a prova toda, tomar as minhas decisões e entregar a prova toda. E aí, quando eu vejo que tá faltando mais ou menos, né, tipo assim, entre 1 hora e 40 minutos para acabar, eu passo a redação a limpo. Entendi. É assim que Era até eu. o que eu ia te perguntar, como você fez. E os simulados que você fez ao longo do ano contribuíram para você ter Com confiança de executar certeza. isso, né? Sim. Porque, porque é isso que a gente também sempre costuma dizer, o simulado é muito aliado. Porque é ali que você testa. Você sabia que você era ruim em redação. Tem gente que tem mais facilidade, tem mais confiança. Então é importante testar. Você testou isso nos simulados, Sim, né? e fazendo redação para entregar para os professores também. Eu cronometrei o tempo que eu levava para passar limpo, com cuidado, né, obviamente. E tudo isso, assim, tava tudo ali, Tudo foi uma pensado. estratégia, assim. Não foi É nada. importante pensar em tudo, porque é uma prova que a gente precisa acertar muito, tirar uma nota quase gabaritando a redação e tentando e quase gabaritando todas as áreas, então realmente tem que ter uma estratégia para tudo. Isso. Mas então não saiu nada do controle no dia da prova. Não, no primeiro dia, que normalmente era o que eu tinha dificuldade para terminar, eu consegui terminar, graças a Deus. E o segundo dia, apesar de eu não ser boa, é o que eu fico mais tranquila, assim, porque eu acho que a prova tem menos surpresas, assim. Ou você sabe ou você não É, sabe. Se você não sabe, você segue adiante, porque muita gente também não deve saber, o TRI vai ser é, alto. é uma prova mais tranquila É, de lidar, lidar, não que seja exatamente. mais fácil. E para entrar no segundo dia, antes disso eu quero a pergunta que não quer calar. Você corrigiu a prova entre semanas ou não? Corrigir. No dia que saiu o Ih, primeiro gabarito extraoficial, eu já fui olhar. caraca, é a primeira entrevistada que corrigiu.
A gente geralmente fala para não corrigir, porque no geral não dá certo, porque a pessoa fica mais nervosa. Sim. Mas fala como foi para você corrigir. Ainda para mim é seguir. A minha grande dúvida sempre era a redação eu ia seguir sem saber se eu tinha ido Aham, bem ou não. Então, por isso que acabo vendo ali a ansiedade também, sim. né? Aí eu corrigi gabarito extraoficial, tava sempre ficando entre 40 e 42 acertos nas duas. Eu falei, tá show. Ah, tá show. Fiz o que eu tinha que Só que fazer. no caso dela, tava show. Às vezes você acerta menos, e o extraoficial costuma errar muito, principalmente do primeiro dia. Então, Linguagens eles às sempre vezes a pessoa erram. surta, pô. Ah, não vai dar pra passar, ou tipo, tem que gabaritar o segundo dia. Então, por isso que a recomendação é não corrigir. A Fernanda corrigiu e deu certo. Mas ela é uma exceção, não a regra. E, tipo assim, você carrega, você tem que saber, você tem que ter consciência da sua decisão. No fim, cada um vai fazer a sua própria escolha. Se a pessoa for corrigir, ela tem que ter a noção de que aquilo pode impactar. Você tinha essa Sim. noção ou tipo, Tinha, não. tinha. É porque também, assim, eu olhei muitas cartilhas de anos anteriores, uma galera passa para medicina sem ter acertado mais de 40 em humanas e Sim. linguagem, né? Assim, tem aquelas pessoas, assim, que gabarita matemática, acerta 30 em linguagens e passa, sabe? Então, Sim. tipo, Só que aí que nada tá, tá você é mais decidido velho, eu ali, acho que né? você tem mais experiência e tal, então você tinha, assim, mais maturidade pra lidar com aquilo. Mas às vezes a gente fica desestabilizado. É, Mas bom, e como foi essa semana do segundo dia? Que assim, a gente faz, acho que o primeiro dia de prova acaba levando muito peso, assim, a gente tá muito ansioso. Não que o segundo a gente não esteja, mas a gente quebra um pouco o gelo quando a gente faz a para primeira mim, prova, né? sim. Para mim, o Tipo, a primeiro. segunda-feira pra você foi morta ou você conseguiu já na segunda-feira estudar? Não, na verdade, foi uma segunda-feira melhor, assim, muito melhor do que a antes do primeiro dia, né? Porque pra Aham. mim o primeiro dia sempre foi o pior por causa da redação. A redação sempre foi a pior coisa na minha Aham. vida. Porque aí você acha que você tá bem, aí vem a nota e você não foi bem, né? Assim, ao longo desses anos eu cheguei a fazer 860 e cheguei a fazer 980. E isso Cara, oscilando de um ano para o uma outro, eu montanha ficava, russa. caramba, qual é a redação que é boa, qual que não é boa? É, mas aí, logo depois que eu fiz a prova do Enem, do primeiro dia, só a sensação de eu me livrar, acabou a redação. Seja lá o que aconteceu, acabou. Eu já estava mais tranquila na segunda. Aí, essa segunda semana, né, pré-Enem, eu fui nas aulas também, né, que isso aí era a minha rotina, mas estudei em casa também, fiz a revisão. Aí eu voltei ao meu modo normal, assim, né, de pré-prova. E fui para a prova mais tranquila. Mais Entendi. tranquila, né? Tanto Então, pelo resultado positivo, mas que eu, de certa forma, já esperava na linguagens humanas, né? E pela redação, apesar dela ter me tirado muito tempo, não ter me impedido de terminar a prova, né? Porque um uhum. receio meu era nem acabar a prova de linguagens e humanas. Mas deu certo, então eu fui mais tranquila para o segundo dia. Ah, graças a Deus. E o segundo dia, como que era a sua estratégia? Saiu alguma coisa do planejamento ou não? Também não. Eu achei a prova de matemática com mais, não tipo mais difícil em si, mas com mais questões trabalhosas do que eu vinha estudando anos anteriores, simulados. Foi uma sensação que eu fiquei, pessoal minha, assim, né? Uhum. Então, naquele momento que você olha aquela questão trabalhosa que você vai deixar para o final, tinha um número maior, assim, eu tipo, caraca, 15 questões que eu tenho que deixar para depois, assim. E realmente meu desempenho em matemática caiu em relação aos simulados e aos anos anteriores, né? Mas ali na hora da prova eu não consegui perceber, o que foi bom, para não ter me deixado ali desesperado. Uhum. E natureza eu estava conseguindo fazer dentro do esperado, estava achando que fazia sentido as respostas do que eu estava marcando no geral e tal, estava tudo dentro do meu padrão, né? Sim. Mas aí você fazia 15 ou você não tinha um número para variar? Então, eu folheava a prova, né, desde o início e ia selecionando questão. Aí, natureza, em geral, eu só. As de química que eu entendia que tinha conta longa, ou de física, que ou era conta longa, ou alguma matéria que eu sentia mais dificuldade, eu botava ali para eu só ver depois. E matemática, eu também tentava identificar as questões trabalhosas, né, e que eu achava que seriam consideradas difíceis.
e marcava... Matemática eu dividia em fáceis, médias e difíceis, Uhum. na minha concepção, né? E natureza eu só marcava o que eu achava que era difícil, né? Ou demorado, né? Porque Uhum. o tempo para mim era uma preocupação. E aí eu começava por natureza, porque eu me sentia um pouco mais confiante, fazendo todas menos as que eu marquei como difíceis. Sim. E aí eu ia para matemática, começando pelas fáceis, depois pelas médias. Aí eu voltava para as difíceis de natureza, depois ia para as difíceis de Entendi. matemática. E aí eu cheguei a não conseguir terminar de resolver 2 questões de matemática. Que até agora eu não sei se elas foram consideradas difíceis ou fáceis, não procurei me informar, se seja o que Deus quiser, assim. Pra você ver que é normal, às vezes na prova não dá pra concluir. Mas se não der pra concluir, cara, eu pensava assim, se no pior dos cenários, se eu não conseguir resolver 5 questões de matemática, que eu escolha bem essas 5, É, porque se eu acertar as 40, eu ainda tô com uma nota hiper competitiva. foi o que eu Óbvio que o tentei. objetivo é gabaritar, mas você tem que pensar nesses cenários. Porque às vezes o Enem vem de uma forma diferente do normal. O Enem 2022 veio um Enem super difícil, por exemplo. Então, é importante você selecionar. Botar ali Sim, probabilidade, botar essas mais complicadas, porque aí, se você não responder certo, pelo menos o TRI vai vai ser ajudar. coerente, né? E que maneiro. Eu não sabia que 2 questões você não tinha nem conseguido responder. Assim, eu cheguei a ler, a começar a tentar, aí começou aquela coisa, 15 minutos para acabar e tal, aí eu larguei de mão, marquei no cartão de resposta. Eu sempre sou a última a sair de sala, Aham. sempre assino lá o Eu também. caderno, sempre, sempre, sempre. Já estava É acostumada com padrão. isso. Mas Mas aqui, você falou que a redação era um problema para você, tinha a parte de natureza você também tinha que estudar bastante. Eu fiquei pensando, você era uma pessoa disciplinada, certo? Mais ou menos? a maior parte do tempo, sim. Sim. E como surgiu essa disciplina? Você sempre foi ou você desenvolveu? Olha, se eu pensar lá atrás, quando eu era jovem, no colégio, eu era muito assim, só estudava quando dava problema, sabe? Assim, Aham. vou ficar de prova final. Não, então vou estudar. Minha nota, primeira prova não foi bem, não quero ficar de recuperação. Eu estudava. Mas enquanto estava dando para passar ali 6 e 7, eu Aí, ia levando. Não era bem comum, né? focada. Eu acho, No né? geral, acho que Uma as pessoas são parte. assim. Aí depois que eu não passei no vestibular saindo do terceiro ano, fui fazer o pré-vestibular para passar para cinema. Aí eu estudei firme, né? Porque cinema tinha uma nota alta também. Na época era aquele vestibular tradicional, prova específica de história com data, nome de presidente, isso. Aham. Aí eu estudei firme, fiz um cursinho sério e tal, passei tranquilo. E foi aí que eu vi que, cara, eu sei estudar, sabe? Se precisar, não é tão difícil, não foi tão ruim o Uhum. processo, dá para fazer. Aí fui para a faculdade, tá na faculdade, fui uma aluna, assim, trabalhei muito, fiz poucas matérias, assim, ao longo do tempo, mas sempre fui uma aluna boa, assim, no geral. Uhum. Quando voltei, aí eu, assim, já tava, eu acho, com esse entendimento, assim, de que eu preciso fazer isso para conseguir o meu objetivo. Então, também, desde que eu voltei a estudar um cursinho e tal, acho, aí pode perguntar para os meus professores, que fui uma aluna séria, assim, bem. Eu aproveito muito o momento da aula, sabe? Uhum. Eu não sou tão tímida quanto outras pessoas, então pergunto pro professor ali na hora que ele está explicando. Eu tento comer a aula, ainda mais que eu sempre tinha essa coisa assim, pô, eu vou sair em casa, eu não vou ter tanto tempo. E é mais fácil eu perguntar para ele agora do que eu deixar passar essa dúvida e depois eu vou correr atrás dela, sabe? Então, eu sempre aproveitei muito o momento de aula, o momento que eu estava no curso, Para otimizar e ter uma para eficiência. exatamente. Entendi. Cara, e aquela pergunta sobre aquele dia, como foi ver seu nome aprovado em medicina? Da primeira vez, claro, na Unirio ali, quando você viu, pô, Fernanda Hiraga, medicina Unirio, depois de tantos anos, qual foi o sentimento? Olha, das 2 vezes, assim, né? Não é porque eu já estava na Unirina, porque a UF sempre foi o meu sonho, né? Aham.
Mas assim, na primeira vez, claro que é, sei lá, né, 100 quilos saindo das costas da gente. A gente vai aos pouquinhos entendendo que a gente tá no jogo, né? Tipo, primeiro a gente vê o número de acertos e, pô, Sim. tô com uma boa chance, mas tem redação, tem TRI. Aí saem as notas. Aí, pô, fui bem na redação. TRI tá ok. Aí você já começa a fazer um monte de conta, não é assim? Antes de abrir o Sisu. E aí você. É, exatamente, entre a nota e o SISU. Você faz conta em tudo quanto é lugar, vê nota em tudo quanto é lugar Ver nos as anos cartilhas. anteriores, exatamente. E aí você vai, pô, se não subir loucamente a nota, Tô tenho dentro. chance, tô dentro, é. Mas tudo pode acontecer, a gente sabe que oscila muito de ano para ano. E aí, quando abre o primeiro dia do SISU, aí você coloca ali e você tá dentro dos classificados, já bate uma emoção, né? Você fala assim, caraca, tô com chance, vai acontecer. Dá um negocinho quando você vê lá na página do Sisu, sei lá, na UF são 84 vagas. Aí eu lembro do meu primeiro dia, essa sensação ficou na minha mente. 46 de 84. Eu falei, eita, acho que vai dar. Exatamente. Finalmente. Com você foi assim Foi meio também? assim, tava lá um negócio assim, 39, né, na Unirio, de Acho que são 90. 90 vagas. Aí eu fui lá no Logos, né, na matriz, Selmo tava lá. Aí Selmo, já passou e tal. E eu tipo assim, não, pô, peraí, Selmo. Ele, Fernando, não vai entrar 60 pessoas, para com isso, você já passou. Aí eu tipo, não, calma, sei lá, né. Aí a gente vai botando em outros lugares, vai vendo, joga na UF, joga na UFRJ. Na UF eu tava ali no limbo. Conta um pouco disso. Como é que foi no seu primeiro SISU, né? Com a nota do Enem 2024. Como foi a UF, a Unirio, a UFRJ, como estava a sua nota? É, a Unirio eu botei em 2 dias, se eu não me engano foram 4 dias de prévia, Uhum, né? Eu botei em 2 dias na Unirio e eu tava, assim, dentro e pro primeiro semestre, né? Então foi a uhum, que me deixou mais tranquila. O FRJ eu não botei, mas pela nota de corte eu só estaria dentro na primeira parcial, as outras eu já estava muito fora. uhum. E na UF, eu botei na segunda parcial, eu estava dentro, mas assim, eram 84, eu estava, sei lá, em 80, 80 e pouquinho, É assim, bem eu estava perto do muito fim. perto do fim. E aí na terceira parcial eu lembro que subiu bem na UF. Subiram todas, mas aí da UF eu já estava fora. Aí na derradeira ali para decidir, né, o Selmo recomendou eu garantir a Unirio e fiz bem em ouvi-lo, porque eu não teria passado para a UF. Ei, E eu acompanhei as reclassificações, eu ei, não teria entrado. olha que doideira. Não teria. Aí a importância, nos dias de SISU, a gente fica no Logos ajudando quem tem chance. É, e tem muitos relatos de pessoas que foram muito ajudadas, como a Fernanda. Com certeza. E, enfim, os caras vivem isso, cara, há muitos anos. Então eles sabem o que dá certo. E você vê, ele te recomendou, você passou para o Unirio. Se não tivesse esse negócio de poder usar a nota do Enem, se você botasse UF, você nem teria entrado, sabe? Não, eu estaria fazendo mais Então, um ano de cursinho, sei olha lá que, o que olha que é. loucura. Então, que bom, né, que você fez essa decisão. Mas naquele dia lá, você passou na chamada regular na Unirio. Cara, como é que foi É, abrir ali aquela página? quando confirma, por mais que você já viesse ali desconfiando que ia dar, é aquela certeza assim total. Eu não sei, eu acho que eu só ajoelhei, chorei, agradeci muito. Eu lembro que meu companheiro estava dormindo, eu acordei ele gritando: passei, passei, foi, finalmente. Liguei para todo mundo, liguei para Cara, minha mãe, liguei para minha avó. É uma sensação de. Assim, é um misto de. Acho que o alívio é a primeira sensação que vem. sim. E aí, depois que passa essa euforia do alívio, eu acho que vem essa coisa toda. Tipo, caraca, olha o que que eu fiz pra chegar aqui. Eu cheguei, deu certo. E E eu, valeu a pena, né? isso que eu ia perguntar. Sentiu que valeu a pena? Com certeza. Cara, é um dia muito especial. É um dia muito especial. A minha história é muito semelhante com a da Fernanda nesses dias de SISU, porque eu também passei na regular. Também, mesmo sabendo que era impossível não entrar quando você estava nas parciais do SISU, ainda dava um medo, mas, cara, aí quando você vê,
é um negócio assim, incrível. Eu também liguei pra todo mundo. Eu falei, caraca, eu preciso avisar o pessoal. É. E foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. Mas, Fernanda, agora é um momento muito especial do podcast que eu vou te pedir para olhar para a câmera e mandar uma mensagem pro seu eu do passado. A Fernanda do ano passado, dessa data do ano passado que estava ali estudando. Pensando que tem muitas pessoas que estão vivendo a mesma coisa agora que você viveu no ano passado. Qual dica você daria? Qual mensagem você deixaria para eles? Olha, eu acho que eu falaria para Fernanda do passado, muito obrigada, assim. Eu acho que eu sou muito grata a mim mesma por não ter desistido, por ter ido mesmo nos dias difíceis, ido mesmo com dúvida, com medo, com tudo jogando contra, assim. Acho que eu só agradeceria, assim, por ter tido essa coragem, que, é- que foi o que me moveu, né? O que me fez persistir mesmo quando parecia que não ia dar certo, assim. Eu acho que é isso. Sim. E mais uma coisa. Seu número de acertos, você lembra? Lembro. Você pode Quer falar e a dizer, redação também. eu lembro porque Ah, tá não. Tem a aqui. colinha? Eu tenho uma colinha que você tinha me Pode pedido. pegar aí a colinha, porque é uma coisa que a galera pergunta muito, sabe? Acho que é a grande dúvida. Pô, qual o número de acertos ideal, cada Certo. área, e redação. Então, linguagens eu acertei 41. 41, É. Humanas foi 42. 42. Natureza foi 37. E matemática foi 36. Ó, não foi um segundo dia brilhante, mas foi o Não foi, suficiente. exatamente. E a redação? 960. Aí, Destravei. tanta, É, depois de tanta oscilação, né? foi. Pô, mas foi o suficiente. Fernanda, eu quero te agradecer. A sua história foi única, foi incrível, vai ajudar muita Mas gente com certeza. que bom. E que bom que você fez parte da família Logos e agora faz parte da medicina UF. E Fazemos. fazemos. E, cara, se você está assistindo até aqui, entende uma coisa. A aprovação em medicina ela é construída. Você não precisa fazer isso sozinho. Você pode contar conosco, com a equipe do Logos. Tem um link aqui embaixo que você pode clicar e acessar para entender mais como o nosso curso funciona. E se esse episódio fez algum sentido para você, envia para algum amigo que está passando por algo semelhante e curte, comenta, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio.